A gente está no momento de uma série tão interessante, que trata de alguns aspectos bem difíceis. São escolhas. Obrigado, gente. E fazer escolhas não é uma coisa nada fácil. Algumas são simples, como falamos na semana passada, escolhas que a gente faz, né? Levanta de manhã cedo, escolhe o café da manhã, o que a gente vai comer, o que nós não vamos comer. A gente escolhe o caminho que a gente vai tomar para chegar aqui, a gente escolhe o lugar que a gente vai sentar, a roupa que a gente vai vestir. São escolhas corriqueiras do dia a dia, são escolhas bem simples que nós fazemos. Mas há escolhas mais complicadas, mais difíceis, e essa série nos propõe a lidarmos com elas. Semana passada nós falamos um pouco sobre a questão de escolher amar, né? E que essa questão de escolhas caminham juntas. Escolhas, consequências e responsabilidades. Então, quando nós escolhemos amar, a gente tem que saber que isso envolve e requer de nós consequências e responsabilidades. E quando nós escolhemos o amor, que é uma pessoa, que é o próprio Deus, isso também requer de nós responsabilidade. Então, nós nos aprofundamos, falamos um pouco sobre isso, e hoje nós queremos dar continuidade falando sobre um outro aspecto que também às vezes é bem difícil da gente fazer, que são as escolhas que envolvem essa cura, sabe? Essa cura da nossa alma, isso que a gente acabou de cantar, que a gente precisa que haja uma chuva, um derramar de Deus sobre nós, de perdão e graça. E a gente tem, assim, o privilégio de aprender muito com o nosso manual de vida a respeito desses dois temas. E hoje a gente vai manusear bastante aí o manual de vida para a gente embasar bem a nossa escolha, aquilo que nós devemos fazer. Não vai ser apenas alguns exemplos que eu usarei aqui, mas principalmente a argumentação do manual de vida para nos trazer a base necessária para lidarmos com escolhas tão difíceis que envolvem a nossa vida. Ok? Muito bem. Então eu queria começar projetando para vocês uma imagem. E aí eu peço que vocês, ao olharem essa imagem que vai ser projetada aqui, que vocês pudessem imaginar o que vem à sua mente quando você olha essa imagem. Pare e pensa um pouquinho. Se você quiser falar o que vem à sua mente, você pode falar, não tem problema não, tá? A gente está em casa, batendo esse papo aqui em família, sem muita formalidade. Liberdade, né? Quebra, liberdade, que mais que vem à sua mente? Quebra, liberdade, né? Maravilha. Eu sei que a mente de vocês está assim, né, pipocando de coisas aí, que essa imagem traz para nós. Mas dentro daquilo que ela nos propõe, é justamente liberdade, uma quebra de alguma coisa que está nos aprisionando, né? A gente poder estar voando livre, leve. E parece que algumas coisas nos aprisionam e nós precisamos dessa tal liberdade, precisamos dessa quebra de alguns ciclos da nossa vida. A gente precisa finalizar e quebrar os efeitos desses ciclos que às vezes não estão finalizados e por isso fica ali corroendo-nos por dentro. E isso traz uma série de dificuldades para nós avançarmos e lidarmos com a nossa vida. E isso me lembra um exemplo, diante de muitos exemplos que nós temos no manual de vida, o exemplo de uma pessoa que nem eu e você, do Zé. O exemplo do Zé, que é muito conhecido de todos nós. Quem não conhece um José, né? Sempre alguém conhece algum José. Mas no manual de vida tem o Zé. E esse José é o José do Egito. E esse cara passou por uma situação bem difícil na vida dele. Ele nasceu num lar, uma família grande. E ele era uma jovem. E ao nascer e começar a crescer, ele começou a ter uns sonhos assim ousados, diferentes. Aquilo despertou ciúmes nos seus irmãos mais velhos e fez com que os seus irmãos mais velhos tivessem algumas atitudes, algumas tramas que fizeram tão mal ao José,
desejando realmente até mesmo quase que ceifar a sua vida. Jogaram ele num buraco, pensaram em tirar a vida dele, e Deus interviu e ele não teve a vida ceifada, e então foi vendido como escravo. Imagina um irmão vender o outro como escravo. Ele foi vendido como escravo, foi levado para o Egito. Chegando no Egito, começou a trabalhar em uma casa de um dos líderes daquele lugar, chamado Potifar, e ali Potifar deu a ele um lugar de honra, porque viu nele algo especial, e tudo que ele botava a mão, tudo que ele fazia prosperava. Ele era muito bem sucedido, principalmente nessa questão de gestão, era muito bem sucedido. Muitos administradores, muitas pessoas que lidam com cursos de gestão, administração, trazem o exemplo de José para as suas aulas, né, em faculdades e tudo. Enfim, e ele foi acusado de ter feito uma coisa que não fez, de abusar da esposa de Potifar, e ele foi preso, passou um tempo na cadeia, injustamente. Ali ele, mais uma vez, usou deste dom que Deus havia dado a ele de interpretar sonhos, e interpretou sonhos de pessoas que chegaram ali no cárcere e que estavam confusas e entristecidas, e Deus usou a vida dele, mesmo em meio a tanta situação difícil que ele estava vivendo. Deus estava ali com ele, usando a vida dele e fazendo com que ele pudesse ser um instrumento para transformar a história ruim de algumas pessoas em bem, né? E enfim, ele foi ali usado. E depois, em um certo momento, ele acabou saindo desse contexto da prisão e foi diante do rei de Faraó, colocado e posto como um governador. E a história é bem conhecida, e quem não conhece depois pode dar uma sondada lá no livro de Gênesis. A gente lá nos últimos capítulos, a gente tem toda essa história narrada em detalhes, e eu quero desafiar você a dar essa sugestão para você ler e conhecer a história de José, se você ainda não conhece. E acabou que os irmãos fizeram tão mal para ele, né? E aí eu fico imaginando o quanto isso o aprisionou durante um período da vida dele, o quanto isso o entristeceu, o quanto isso fez com que ele ficasse confuso. E talvez José poderia ter feito algumas escolhas bem complicadas na vida dele, que pudesse desviá-lo do propósito de Deus. Mas José escolheu descansar em Deus. José escolheu liberar algo do seu coração. Ele escolheu não remoer tudo aquilo que ele estava passando, mas procurou descansar em Deus e depositar tudo isso nas mãos de Deus, de maneira que Deus o colocou em um bom lugar, de maneira que Deus o colocou e transformou o mal que chegou à sua vida em bem, até para aqueles que lhe fizeram mal. E é isso que Deus faz. Eu quero ler um texto com vocês aqui, que fala o desfecho final dessa história de José. Depois que ele pôde salvar a vida de todos os seus familiares, de todos os seus descendentes, ele pôde trazer para junto do Egito esse povo, os seus irmãos, e ali liberar, literalmente, o perdão, para que eles pudessem também desfrutar dessa liberdade que o perdão reserva para nós. Eu quero ler com você Gênesis, capítulo de número 50, dos versos 17 a 21. E diz assim o texto: Peço-lhe que perdoe os erros e pecado de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Cara, quando eu olho esse texto, eu fico impressionado. Porque a gente vê claramente um coração perdoador. Coração de uma pessoa que foi ofendida,
maltratada, ferida, desprezada, injustiçada, mas a gente vê nessa figura de José uma postura de um homem generoso em perdoar. Quando a gente vê, então, esse contexto, a gente já entende que a necessidade de perdão, ela sempre vai estar aliada em algum tipo de ofensa. Só é necessário perdão se houver ofensa. Só é necessário perdoar se houver alguma injustiça, algum mal que lhe atingiu. Às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar com alguns aspectos do nosso dia a dia. A gente tem algumas situações corriqueiras, às vezes até no âmbito do relacionamento conjugal, aonde a gente tem alguns pequenos atritos. Vou citar alguns exemplos, por favor. Se houver alguma semelhança, é mera coincidência. Mas é muito normal, por exemplo, às vezes, a gente ter dificuldade na hora de pegar o carro e você liga a chave do carro e você olha e você, puxa vida, tanque vazio. E aí você fica chateado que você tem que sair, o tanque está vazio e quem usou o carro antes foi o seu cônjuge. E ele não deixou o tanque cheio, ou pelo menos com um pouco de combustível para você chegar e sair. E aí você fica chateado, né? Mas essa é uma situação que não causa ofensa alguma. Foi um problema de entendimento, de conversa, mas que às vezes deixa um outro bicudo, né? Chateado, enfesado, e às vezes até pode desencadear em um problema de relacionamento maior, né? É uma sementinha. Às vezes é uma questão de louça, né? Que você fica com a louça hoje e a gente vai ter alguma coisa assim, que se eu não estou enganado, a gente vai ter uma série falando hoje a louça é sua, aguarde, tá bom? E aí então a gente lida com isso, sabe, com dificuldade. Poxa vida, fulano não me ajuda, não lavou a louça e tal. Gente, a gente tem que fazer uns combinados em casa, de fato, a gente precisa ajudar, porque as tarefas são pesadas demais e não dá para ficar com um só. Mas não chega a ser uma ofensa, entende? São atritos, não se entreguem. São atritos, mas que não chega a envolver uma ofensa. Apenas combinados resolvem isso. Não requer perdão. Aqui, o que nós vamos tratar hoje é algo mais profundo. Algo bem profundo. Porque envolve injustiça, ofensa. E aí, precisamos que o perdão adentre nesse cenário. Porque tais coisas trazem para a gente muitas perdas, muitas consequências ruins. E por isso precisamos do perdão. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando, cara, você ser vendido como escravo por seus próprios irmãos. Imagina isso. Imagine você ver toda a sua vida sendo prejudicada pela atitude de pessoas que deveriam amar você, pessoas que deveriam te abraçar, te acolher, por causa da maldade de pessoas que deveriam estar de mãos dadas contigo. Imagina, dar a volta por cima, você, depois de sofrer tanta injustiça, você chegar num lugar, um posto que você tem uma influência gigantesca, e você então não usar da tua posição privilegiada para se vingar ou fazer justiça com as próprias mãos. José, ele podia sim ter se vingado de seus irmãos. Ele podia ter buscado a justiça com as suas próprias mãos. Mas ele escolheu perdoar. E José nos inspira, porque José é um pecador como eu e você. Se José ele pôde fazer isso, isso significa que eu e você, nós também podemos lidar com essa questão e termos a mesma postura. Termos a mesma alegria que José teve. Mas não adianta, a gente, quando conhece a história de José, a gente percebe que havia algo especial na vida de José.
Deus estava presente na vida de José. E Deus era esse algo especial na vida dele. Deus estava no controle de toda a história e nada passava desapercebido de Deus. O problema é que a gente pira o cabeção quando a gente para e pensa que Deus está com a gente está passando por tudo isso. Aí a gente começa a se voltar, a guardar rancor contra Deus, porque a gente acha que Ele está sendo injusto com a gente. Só que você, olhando o final do texto, você percebe que ele diz que Deus transformou o mal que vocês desejaram e vocês fizeram para mim, em bem, para vocês mesmos, para todo o povo. Deus é aquele que sempre está no controle de tudo. Nada passa desapercebido na nossa história. E Ele sempre vai fazer com que haja um propósito naquilo que nós estamos passando. Pode ser para a nossa própria vida, pode ser para a vida de alguém, pode ser para a vida de pessoas que a gente nunca vai conhecer, como, por exemplo, os ucranianos. Mas Deus sempre vai fazer com que aquilo que nós estamos vivendo, de alguma forma, coopere para o bem, tanto nosso quanto das pessoas que estão à nossa volta. Mas então vamos conhecer um pouquinho sobre o que Deus, como é que age este Deus. Eu quero ler alguns textos para a gente embasar a nossa teologia aqui hoje, de quem é esse Deus e como que Ele age. O primeiro texto está lá no Salmo 103. E esse texto, ele vai deixar para nós... Oi? Isso, é isso aí. Ele vai dar-nos um vulto daquilo que Deus é e como Ele age. Ele diz assim, o Salmo 103, o verso de número 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Perceba que esse texto, ele está se referindo ao perdão divino. O salmista está falando de como Deus lida com as nossas ofensas, com a nossa injustiça, a ofensa que nós causamos a Ele, como que Ele lida mediante alguns aspectos, algumas posturas que nós, como pecadores, devemos ter. Então o texto diz claramente, lá no verso 10, próximo, ele diz assim, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então perceba que Deus, Ele faz com que aquilo que deveria de ser uma barreira, uma muralha entre nós e Ele, seja eliminado por meio do perdão. Ele retira a nossa ofensa por meio do perdão. O perdão tem essa capacidade de religar. O perdão tem essa capacidade de unir novamente. E é isso que o salmista está querendo trazer para nós aqui. Quando a gente vê o profeta Isaías falando lá no verso 25 do capítulo 43, ele diz com mais ainda detalhes como que Deus faz com aquilo que a gente geralmente faz em relação a Ele, que são as nossas ofensas, os nossos pecados. Ele diz assim, olha, Deus apaga nossas transgressões e não se lembra mais dos nossos pecados cometidos. Não se lembra mais dos pecados que nós cometemos. É essa a maneira que Deus escolheu lidar com a nossa ofensa. Aí eu fico pensando, caramba, veja bem, em certa ocasião, eu vi uma cena de um repórter que estava participando de uma entrevista. Na época, o presidente era o George W. Bush. E ele estava ali concedendo uma entrevista e, em certa ocasião, um repórter pegou, tirou do sapato, não sei quem viu isso, quem lembra dessa cena, e ele simplesmente pegou e arremessou. W. Bush, por ser um militar, um cara, né, safo, bem treinado e tal, ele rapidamente se esquivou e não pegou nele, mas aquilo constituiu em uma ofensa gigantesca. Você está falando do líder, do maior líder de todas as nações. Você está falando do presidente dos Estados Unidos. É a referência mundial. Queira ou não, é. E aquele repórter pegou
e atirou o sapato no presidente dos Estados Unidos, ao vivo. Cara, se ele tivesse acertado, aliás, jogado o sapato em mim, o máximo que ele iria sofrer era: você está ficando doido? Acabou. Entendeu? Mas ele atirou o sapato no presidente dos Estados Unidos. A ofensa feita a mim é do tamanho proporcional a quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou Alexandre, pecador. Quem conhece? Ninguém conhece. Talvez até alguns de vocês nem conheçam ainda direito aqui. Mas estava falando do presidente dos Estados Unidos. A ofensa daquele repórter foi do tamanho do presidente dos Estados Unidos. Então ele foi preso, ele respondeu a processo, ele teve a licença dele como repórter cassada. Enfim, houve uma série de desdobramentos. Ele nem acertou o sapato, gente. Ele nem acertou o sapato. Está entendendo? Mas a ofensa foi proporcional ao tamanho da pessoa ofendida. Agora, para comigo, Lídia, para comigo e pensa. Nós, eu, você e todo mundo que está aqui nesse teatro, nós escolhemos ofender a Deus. Aí o negócio ficou estreito, Celso. Ficou estreito. Ficou estreito porque a nossa ofensa é do tamanho de Deus. Então não tinha jeito da gente pagar essa ofensa. Não tinha jeito da gente dar conta de simplesmente chegar lá e... Então Deus, ele providenciou uma maneira. Ele mesmo pagou a conta. Ele mesmo pagou a conta. E nos perdoou antecipadamente toda a nossa ofensa. Mas ele colocou alguns pré-requisitos para a gente tomar posse disso. E a gente vai falar já já desses pré-requisitos que nós precisamos ter para tomar posse dessa dádiva divina, que é o perdão. Então, quando a gente olha esse texto de Isaías, fica claro, muito claro, que a concessão de perdão por parte de Deus significa que nossos erros deixam de construir uma barreira entre nós e Ele. Então eu posso dizer que o perdão, ele elimina a distância que nos separa e permite que estabeleçamos uma amizade com o Criador. A gente não fala tanto do ponto A ao ponto B, de uma jornada do ponto A ao ponto B. Isso só é possível, não é porque a gente escolhe, eu quero ter essa jornada, não. Isso só é possível porque a nossa ofensa, ela já foi paga. Então a barreira que nos separava, o perdão divino retirou a barreira que nos separava e hoje nós podemos nos aproximar dele e termos esse relacionamento com o Criador. Então, esse é o parâmetro para nós também exercermos, escolhermos perdoar. O mesmo acontece quando se trata do perdão entre pecadores, entre eu e você. É a mesma referência. Perdoar significa optar pela suspensão do castigo, desculpar a pessoa que nos causou ofensa ou prejuízo. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ofensa, ela deixa de existir, ela é posta de lado. E a gente então passa a participar, a ter relacionamento com a pessoa que nos magoou, que nos entristeceu. Assim como amar não é um sentimento, embora envolva sentimentos, perdoar também não é uma questão de sentimento, embora envolva sentimentos. Perdoar é algo muito mais profundo, é uma escolha que nós fazemos, é uma decisão. E como toda escolha e toda decisão tem consequências e tem responsabilidades por nossa parte. Então nós precisamos entender muito bem isso para que a gente possa desfrutar daquilo que a gente viu logo no início, aquela imagem de nos libertarmos plenamente, sermos livres para vivermos em constante comunhão com o Criador
e estarmos em constante comunhão entre os irmãos. O salmista diz, né, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em unidade, união, comunhão. Então, sem perdão, a gente não consegue desfrutar da comunhão. E a gente precisa escolher isso. E às vezes a gente precisa refletir, porque às vezes nós adotamos a seguinte fuga. Eu interrompo, eu quebro uma comunhão, uma vida de relacionamentos com algumas pessoas, ou com alguém, ou com um grupo de pessoas, e tento sarar a minha ferida, curar a minha ferida, a minha dor, a minha mágoa, reestabelecendo um novo movimento de novas conexões com um novo grupo de pessoas. Só que a gente, ao longo da nossa jornada, nossa caminhada, nós vamos perceber que isso pode funcionar por um pouco de tempo. Mas logo à frente, nós vamos lidar com a mesma experiência de ferir ou sermos feridos. De magoarmos ou sermos magoados. Então nós precisamos resolver as nossas questões durante a nossa jornada de vida. Nós precisamos escolher perdoar. E eu sei que não é uma escolha simples. Talvez algumas pessoas que estão aqui hoje chegaram aqui porque estão feridas por lugares que passaram, pelo relacionamento com pessoas, talvez da mais extrema confiança, e que foi quebrada a confiança, porque o perdão também tem a relação com a confiança, mas isso é assunto para o podcast que a gente vai deixar no ar a partir de segunda-feira. Mas nós não podemos conviver com a falta de perdão, porque isso furta de nós a comunhão, e isso nos adoece. José, ele só foi usado pelo Criador, por Deus, durante todo o período, antes de estar diante de seus irmãos e seu pai e lidar com um problema, porque ele já havia liberado, sim, o perdão durante sua jornada de vida. Ele aprendeu a lidar com isso. Ele liberou o perdão antes mesmo deles pedirem perdão. Mais ou menos o que Jesus fez com a gente, né? Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Antes mesmo de nós pedirmos perdão, Ele já nos perdoou. Agora, desfrutar do resultado do perdão requer algumas atitudes de nossa parte, tanto para com Deus, quanto para com os nossos irmãos. Essas são as nossas responsabilidades. E o texto, então, de José vai nos ensinando, mas eu quero ainda aprofundar um pouco mais, citando alguns outros textos aqui. Isaías 59 diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O que eu quero trazer para vocês aqui com esse texto? Eu quero trazer a seguinte verdade: nunca estamos separados do amor de Deus. Vou repetir. Nós nunca estaremos separados do amor de Deus. Paulo diz isso: nada nos separará do amor de Cristo Jesus. E mais, Deus amou o mundo, ou seja, todos nós, sem exceção, não tem exceção, todos foram amados. Nada nos separa do amor de Deus. Mas a nossa desobediência nos separa da comunhão com Ele. Entenderam? Nada é capaz de separar-nos do amor do Eterno. Mas a insistência em permanecermos no lugar da desobediência interrompe a nossa comunhão com Ele, assim como estarmos numa situação de desobediência, aquilo que Ele idealizou para nós vivermos como corpo, como igreja e também em sociedade, em família, que é termos comunhão, também
nos separa e furta de nós este privilégio que é de andarmos juntos. Somos todos pecadores. A gente fala isso toda vez aqui. E por que a gente fala isso, Alexandre? Porque a palavra, o manual de vida diz. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu, você, todos nós. Eu sou um pecador. Vocês estão ouvindo aqui nesta manhã um pecador. Isso é o que a palavra diz. Todos somos pecadores. Todos somos amados pelo Pai. Sim, Deus amou o mundo inteiro. Somos alvo do amor de Deus. Mas determinadas escolhas que fazemos ao longo da nossa jornada, pode sim furtar de nós a nossa comunhão com Ele. Se já, nessa sua vida que você tem trilhado desse lado de cada eternidade, você já teve a sensação de que talvez Deus não estivesse tão perto assim? Às vezes é porque nós estamos em desobediência. E Deus está ali, pertinho, mas nós é que nos afastamos por conta do pecado, porque o pecado nos separa, nos afasta de Deus. A nossa desobediência, mesmo com tamanho amor diante de nós, tamanho amor acolhedor, dizendo, meus filhos, a gente se afasta de Deus, da sua comunhão, mediante as nossas escolhas. E aí vem o esfriamento. Esfria o relacionamento entre marido e mulher, por causa da falta de perdão. Esfria o relacionamento entre amigos, irmãos, por causa da falta de perdão. Esfria o relacionamento entre criatura e criador, pai e filho, por causa da falta de perdão. Mas João, ele traz uma palavra muito bacana para a gente aqui. Ele diz para nós o seguinte. Aliás, vamos voltar um pouquinho, que eu pulei um texto. Atos 2:38, né? Diz o seguinte. Arrependam-se para perdão dos seus pecados. Você magoou alguém? Você está magoado porque alguém te feriu? A primeira atitude que a gente tem que tomar é nos arrepender. Essa é a primeira responsabilidade que cabe a nós. Deus não vai fazer com que a gente se arrependa. Ele vai nos mostrar a razão pelo qual nós devemos nos arrepender, mas a escolha do arrependimento procede do nosso coração, do nosso entendimento, daquilo que nós queremos para a nossa vida. Por isso que Jesus, na sua primeira palestra, para não falar sermão, ele disse assim, arrependei-vos. Foi a primeira palavra de Jesus, foi essa. A mesma que o seu precursor, João Batista, fez quando veio preparando o caminho para que Jesus chegasse. Arrependei-vos. E me parece que foi também a primeira palavra dada na grande explanação da igreja, quando estava reunida ali. E aí o Espírito de Deus veio como cumprimento da promessa. A mensagem de Pedro foi, arrependam-se para perdão dos seus pecados. Não há perdão de pecados sem arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Só há liberdade mediante arrependimento. Porque se nós não nos arrependemos, podemos ter talvez remorso. Mas se nós não nos arrependemos, e Deus ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Então não adianta a gente fazer aquele teatro com Ele, né? Talvez até derramar lágrimas diante dEle. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. John MacArthur diz o seguinte, o arrependimento é muito mais do que uma simples mudança de mente. Inclui
uma completa mudança de coração, de atitude, de interesses e de direção. Não é simplesmente a gente mudar aqui, a gente tem que mudar aqui, a gente tem que mudar aqui, a gente tem que mudar a nossa prática de vida, a gente tem que mudar os nossos anseios, os nossos interesses, a gente tem que pensar no outro, às vezes mais do que na gente, e a gente precisa mudar o rumo da nossa história. Isso é arrependimento. Isso é arrepender-se. A segunda coisa que envolve esse processo, que cabe a nós para tomarmos posse daquilo que Deus já nos deu, é o que João diz. Agora sim, 1 João 1,9 diz, cara, se você reconhece que você errou com alguém, com Deus, né? Você se arrepende disso, o próximo passo é você confessar. E diz ali, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente percebe claramente que o perdão divino é a nossa referência para as escolhas que temos que fazer em relação às pessoas que estão à nossa volta. Arrependimento, confissão e perdão são a essência do relacionamento saudável com o Criador e com as pessoas que estão à nossa volta. Então, pensando por meio das Escrituras e com esse parâmetro do perdão divino, a gente pode chegar a algumas conclusões e ler alguns textos que vão nos ajudar a termos algumas práticas que nos auxiliarão a colocar em prática o que nos está sendo proposto hoje. Efésios capítulo 4, verso 32, é um conselho que Paulo dá. Ouça esse conselho. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É interessante que o manual de vida, como um todo, ele sempre vai nos estimular e nos ensinar a fazermos essa escolha, a escolha de liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Mas ele também vai instruir o arrependimento e a confissão para aqueles que foram os ofensores. Então o manual de vida ele é um manual que traz justiça divina, e ninguém melhor do que o próprio Deus para cuidar dessa questão de justiça na nossa vida. Então ele instrui de uma maneira muito espiritual e correta a lidarmos com esses dilemas da falta de perdão entre nós como comunidade, como corpo de Cristo. E muitas das vezes da falta de perdão reconhecido e adquirido por parte do nosso relacionamento com Deus. A gente está desperdiçando a oportunidade de ter isso para nós e tomar posse disso e viver isso de fato, de direito. As pessoas querem ser perdoadas. As pessoas buscam por serem perdoadas. Pode ter certeza disso. Nós queremos ser perdoados. Mas às vezes a gente quer ser perdoado e aí a gente pede isso para Deus, não é verdade? Só que a gente pede e Jesus fez, estabeleceu esse parâmetro, né? Colocou a régua lá em cima. Ele diz assim, Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aí o negócio fica estreito, sabe por quê? Porque a gente está pedindo, em outras palavras, o seguinte, Pai, faz com a gente da mesma maneira que nós estamos escolhendo fazer com as pessoas que têm nos ofendido, que têm nos maltratado, que têm machucado a gente. Faz com a gente a mesma coisa. Da mesma forma. E aí eu pergunto, será que nós estamos fazendo um bom pedido para Deus? Na verdade, quando Jesus fala isso, Ele está assim, nos colocando numa situação que nos leve ao comportamento e à escolha certa. Nós não estamos pedindo errado. O pedido está correto, é isso mesmo que nós temos que fazer. Porém, a gente
deixa de desfrutar desta riqueza porque nós não entendemos que essa oração modelo de Jesus, ela nos coloca diante de uma posição aonde nós podemos sim ter algumas referências, alguns marcos para a gente conseguir implementar isso na nossa vida. Quer ver um outro exemplo que muita gente foge? É aquela de Paulo, quando ele diz assim: sede meus imitadores como sou de Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha para a minha vida e faça tudo o que eu fizer. Tudo que eu fizer, você faz, porque eu estou fazendo tudo que ele faz. A gente corre disso, desse compromisso, dessa responsabilidade, nossa, léguas. Porque a gente não olha para ele, não olha para mim. Porque não, eu sou pecador. E por eu ser pecador, não, você tem que olhar para Jesus. Não, não, não. O que o manual de vida está dizendo é: eu sou pecador como você. Eu tenho as mesmas dificuldades que você tem. E olha para mim, porque eu estou me esforçando para justamente olhar para Jesus e imitar Jesus. Então eu quero ser uma referência para você. Aí eu levanto, o nível lá para cima para mim. Porque eu começo a ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou me comprometendo, que é seguir a Jesus e fazer com que outros também o sigam. A mesma coisa com relação ao perdão. Pai, perdoa as minhas ofensas da mesma maneira como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. O que eu estou dizendo para Deus? Eu estou dizendo assim, cara, para mim mesmo. Eu estou falando, cara, eu vou ter que colocar isso em prática. Eu vou ter que perdoar essa turma que tem me machucado, me ofendido. Porque é isso que Deus quer que eu faça. Porque, cara, não tem como. A ofensa que eles fizeram a mim não pode ser comparada à ofensa que eu fiz contra ele. E a ofensa que ele fez, aliás, que eu fiz contra ele, ele me perdoou. Então eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de lado essa atitude. Eu tenho que me comprometer, eu tenho que ter responsabilidade para com essa postura que devo ter na minha vida. Mateus capítulo 7, verso 12 diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Se a gente fosse resumir a tese da nossa palestra hoje aqui, eu diria o seguinte. Vamos lá. O que a gente quer entender hoje aqui? Nessa frase, pode projetar. Somos capazes de perdoar porque fomos perdoados por Deus. Vou repetir. Eu, você, todos nós somos capazes de perdoar porque fomos perdoados por Deus. Ou seja, Deus nos perdoou de uma ofensa infinitamente maior do que aquela que nós recebemos dos nossos irmãos, das pessoas que estão à nossa volta. Então nós somos capazes de perdoar porque nós recebemos o perdão de Deus gratuitamente e um perdão incalculável. De graça recebi, então de graça darei. De graça recebei, de graça dai. Ele nos perdoou porque Cristo pagou o preço definitivo pelos nossos erros. Dessa maneira, nossa capacidade de perdoar vem do próprio Deus. Gary Chapman. É exatamente isso. Você não vai conseguir perdoar as pessoas que te ofendem, escolher fazer isso só porque é certo. Não, você só vai conseguir fazer isso se você tiver como parâmetro o mesmo perdão que Deus derramou sobre a sua vida. Um perdão incondicional. E isso é fundamental, porque se a gente está aqui, se a gente vem para esse lugar, para entregar alguma coisa para Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, se a gente vem aqui para a gente buscar alguma coisa de Deus, um alimento, uma orientação, enfim, a própria orientação do manual de vida é que se a gente tiver conhecimento, lembrar que existe alguém que tem algo contra a gente,
A gente deixa tudo aqui e vai lá. É o que diz Mateus capítulo 5, verso 23 e verso 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, olha só, você se lembrou que o seu irmão tem algo contra você, não é você que tem algo contra o seu irmão. Você ficou sabendo que alguém tem algo contra você. Que dirá quando você tem alguma coisa guardada no teu coração. Continuando aqui. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Perceba, a adoração é algo super importante. Mas reconciliar-se com o seu irmão é algo fundamental para que isso que é importante seja recebido pelo Criador. Vocês estão entendendo? Eu tenho caminhado esses dias com a liderança da comunidade viva e tenho visto tantas coisas acontecerem nas entranhas da comunidade viva, coisas boas. E eu não tenho dúvidas de que Deus está preparando o terreno para coisas assim impossíveis acontecerem. Não há nada impossível para Deus. Mas sabe que Deus me incomodou muito com essa palavra para dizer para você que tem caminhado com a gente aqui, de que se você quiser fazer parte daquilo que Deus já está fazendo, assim como José pôde fazer parte do que Deus estava fazendo para preservar o seu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, você precisa reconciliar-se. Primeiramente com ele, mas também com seu irmão. Eu não sei como tem estado a sua jornada de vida, e também não preciso saber, mas Deus sabe. E Ele está fazendo algo muito especial em nosso meio nesse tempo. Ele está preparando o terreno para coisas assim, inimagináveis acontecerem em nós e através de nós. Mas se você não escolher aquilo que Ele está propondo para a gente hoje, talvez você esteja debaixo desse amor maravilhoso do Pai, porque você está, todos nós estamos, mas talvez você vai perder o privilégio da comunhão de fazer com Ele, de participar com Ele do que Ele já está fazendo. E eu queria encorajar você. Eu queria te encorajar de verdade a sair hoje daqui com o seu coração, sabe, lavado, sabe, diante desse Deus. Se preciso for, já dá aquela ligada para aquela pessoa e marcar aquele café para poder ter um papo e tentar acertar os ponteiros. Talvez chegar em casa e dar aquela arrumada, aquela DR do bem, para ajeitar as coisas dentro de casa. Talvez você se ajoelhar aos pés da sua cama e reconhecendo o seu erro diante do Deus que te ama e que te quer junto dele, pedir perdão e se render a Ele, dizer: Senhor, me perdoa por todo o meu pecado, por tudo aquilo que eu tenho feito, pelas minhas escolhas equivocadas, pela minha desobediência que me afasta da comunhão contigo. Me perdoa, Deus, porque eu tenho começado a substituir os teus valores, aquilo que tu és, aquilo que as coisas que o Senhor revela para mim como tua essência, pela essência e os valores deste mundo que é distorcido, deturpado, deformado, e que o Senhor diz para nós: eu não me conformar com esse padrão, não entrar na forma desse padrão, mas eu estou cedendo, eu estou entrando no formato das coisas que o mundo hoje tem ditado para mim, porque eu tenho tido o medo de ser rejeitado, o medo de ser diferente, o medo, e por isso eu tenho desobedecido a Ti. Estou tendo comunhão com as coisas e os valores e o sistema deste mundo, e estou deixando de ter comunhão contigo. Proximidade de relacionamento contigo.
é por isso que nós precisamos fazer um exame das nossas vidas. Paulo fala sobre isso. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Geralmente a gente usa aquele texto, né? Examine-se, pois, cada um a si mesmo, na hora da celebração da ceia. Mas me parece que esse check-up precisa ser feito todos os dias da nossa vida. Um autoexame. Um autoexame. Todos os dias. Será que eu tenho feito escolhas sábias? Será que as minhas escolhas estão gerando que consequências para a minha vida? Eu estou me aproximando, estou tendo mais comunhão com o meu Criador ou mais comunhão com os valores distorcidos desse sistema opositor ao reino? Toda desobediência quebra a nossa comunhão com o Criador. Toda ofensa gera distanciamento entre pessoas. E Deus é uma pessoa. Então hoje eu queria sugerir para você que você pudesse escolher pedir perdão. E perdoar não é passar a mão na cabeça. Deus nunca vai passar a mão na sua cabeça. Não espere isso. Ele te ama, mas Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Assim como você que vai liberar perdão para as pessoas que te ofenderam, você também não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Porque, como disse, só é necessário perdão quando há ofensa. E ofensa é coisa séria. A gente não pode tratar ofensa como se fosse qualquer coisa. Nós não podemos banalizar isso, porque isso quebra relacionamentos. E isso gera aprisionamento. Isso furta a liberdade de termos a vida vivida da maneira como Deus quer que vivamos. Então é sério. Vamos escolher perdoar. Perdoar o patrão, perdoar o funcionário, perdoar. Não de forma banal, mas perdoar como Cristo nos ensina a perdoar. Perdoar não é um sentimento, como eu disse. Muitos dizem que não conseguem perdoar porque acham que isso tem a ver com sentimento. Eu não estou sentindo ainda que eu deva perdoar. Quando eu estiver me sentindo bem, eu perdoo. Olha, se nós fôssemos depender dos sentimentos que a nossa ofensa gerou no coração de Deus para contar com o perdão dele, nós estávamos lascados. Porque a nossa ofensa para com Deus gera ira. E o que nós merecemos é sermos fulminados. Deus não levou em conta o seu sentimento diante da nossa ofensa. Deus levou em conta a sua essência. Ele é amor e Ele escolheu perdoar a mim e a você e a todos nós. Basta agora tão somente nos arrependermos, confessarmos os nossos erros e pecados e escolhermos trilhar uma nova vida de mãos dadas com Jesus. É só isso. Reconhecer quem nós somos. Pecadores? Sim. Nos arrepender dos nossos pecados. Isso é fundamental. Porque reconhecer que a gente é pecador, isso é mole. Isso fica até um discurso bonito, né? Somos pecadores. Somos todos pecadores. Mas isso não significa que a gente deve viver em pecado. Ter prazer no pecado. Em nenhum momento o manual de vida nos orienta a vivermos em pecado. Vivermos em constante desobediência àquele que nos perdoou. Porque nós estamos banalizando
a sua oferta lá na cruz por mim e por você. O preço que foi pago na cruz por mim e por você. Então, o mínimo que se requer de nós é a responsabilidade. Não é imposição, não é obrigação religiosa, não é você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. É consciência, é discernir, entender, compreender o que de fato está envolvido. E dizer, não tem cabimento eu viver da mesma maneira como eu vivia, em desobediência a Deus. Eu posso sim tropeçar e pecar, sim, mas eu não vou ter prazer nisso. Porque isso ofende ao meu Deus. Ofende a quem me amou e deu a vida por mim. Nós precisamos perdoar para ser livres. Alguém já disse que perdoar é libertar as suas mãos do pescoço da outra pessoa. Dá vontade de esganar o miserável que chegou e nos ofendeu? A gente fica assim na hora da ofensa. A gente pega ali e fica. Enquanto a gente não libera perdão, é como se a gente ficasse com a mão no pescoço do indivíduo ali, pronto para poder... Tamanha sede de justiça que a gente tem. E eu quero finalizar a minha palavra aqui dizendo de uma experiência pessoal, me permitam. Eu perdi um irmão muito jovem. Minha mãe teve a oportunidade de ter 4 filhos homens, na tentativa de ter uma menina. 4 homens. E o irmão acima do mais novo, os 2 do meio, Luiz, o nome dele, tem até um xará que está com a gente aqui hoje, né? Xará do meu irmão e amigo meu agora, Luiz. Bom demais ter você aqui com a gente, Luiz e Anália. Eu acho que eu estou enxergando você aí atrás mesmo, né? Acho que é você mesmo que está aí. Faz assim para ver se é você mesmo. Olha o Luiz lá. E então, eu tive a experiência de perder um irmão muito jovem, 22 anos, se não me falha a memória. E o meu irmão foi assassinado brutalmente. Aí tem um tempinho que eu não falava sobre isso. E isso caiu o teto, né, da nossa casa, da nossa família. Eu morava em uma cidade, eu e minha esposa, ainda não tínhamos filhos. Aí nos mudamos imediatamente para ficarmos mais perto dos meus pais, para apoiar a família nesse momento. Mas, assim, foi muito difícil para todos nós. Eu tive a experiência de estar no local, de reconhecer o meu irmão. Então isso gerou uma ferida muito grande na minha alma. Nos primeiros momentos e nos primeiros anos, eu tinha uma sede imensa de justiça. E toda vez que eu passava no lugar onde o corpo do meu irmão estava estendido, eu sempre me indignava com os vizinhos, com todas as pessoas que ninguém falou nada, ninguém disse quem foi a pessoa que fez, ninguém se envolveu, ninguém falou nada. E eu ficava meio que querendo investigar, porque eu queria encontrar a pessoa, eu queria encontrar a pessoa que tinha feito isso. Na verdade, eu estava com a mão no pescoço. E eu não sei o que eu faria se eu estivesse diante da pessoa. Eu dormia e sonhava com isso. Enfim. Até o momento em que
eu fiquei sabendo quem tinha mandado matar meu irmão. Está preso. Ele já estava preso antes. Mas aí, naquele momento eu escolhi liberar perdão para que eu pudesse voltar a estar livre. Eu nunca tive face a face com essa pessoa. Talvez não terei desse lado da eternidade. Quem sabe se a experiência que ele teve com Cristo foi real e isso só ele e Deus pode dizer. Quem sabe nós vamos estar juntos lá na eternidade. Eu vou estar lá na eternidade junto com a pessoa que mandou tirar a vida do meu irmão. E está tudo bem. Porque a ofensa que essa pessoa fez a mim e a minha família foi uma ofensa muito grande. Mas a ofensa que nós fizemos contra Deus foi muito maior. E Deus escolheu a perdoar todos nós. Inclusive esse que fez isso com o meu irmão. Eu entendi qual era a proposta de Deus para a minha vida, para a vida de todos nós, no que diz respeito a perdoar. E de lá para cá, eu tenho me permitido ressignificar o perdão na minha vida. E eu tenho aprendido que ser humilde é ser capaz de não se sentir ofendido por ninguém. E sabe onde eu aprendi isso? Com Jesus lá na cruz, quando ele diz assim: diante da morte, da zombaria, de tudo aquilo que vocês sabem que ele passou, ele vira para os seus ofensores e olha para o alto e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ali Jesus me ensinou que ser humilde é ser capaz de não se ofender por coisa alguma. Ele esvaziou-se tanto de si naquele momento. O próprio Deus estava ali crucificado, e ele vira e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, ele zerou a ofensa daquelas pessoas que ali estavam. Isso é humildade. E eu tenho tentado imitar Jesus quando alguém, às vezes, tenta me ferir, e me magoar e me entristecer. Eu tento me lembrar dessa postura e não guardar mágoa nem ressentimento. Mas foi a duras experiências que eu cheguei nesse lugar e ainda não me considero apto a perdoar, mas eu me esforço a perdoar sempre que ofendido por alguém. Eu queria te encorajar a viver isso na sua vida. Não por você, mas pelo Deus que lhe perdoou e que te ama e lhe quer bem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, mesmo sendo nós pecadores. O Senhor escolheu perdoar-nos e o Senhor nos deu a possibilidade de nós novamente termos comunhão contigo por meio do arrependimento, por meio da confissão de pecados, da escolha de viver uma vida diferente, não na nossa força, mas na força do Teu Evangelho em nós, do Teu Espírito em nós, que nos ajuda nesse processo. E queremos aprender, ó Deus, a fazer escolhas certas. Queremos aprender, ó Deus, a amar como o Senhor nos ama.
Queremos aprender a perdoar como o Senhor nos perdoa. Queremos aprender, ó Deus, a servir como o Senhor tem nos ensinado e nos ensinou de maneira prática por meio do Teu Filho Jesus, a sermos servos uns dos outros. Queremos, ó Deus, aprender a viver a vida abundante que o Senhor veio nos dar. Toca no nosso coração, Deus. Nós sabemos que nós não damos conta, mas o Senhor pode. Não há nada impossível para Ti. Se alguns de nós que aqui se encontram nesta manhã, ou aqueles que vão ouvir esta palestra depois, estiverem aprisionados com mágoas em seus corações, ajude-os a liberar perdão e a serem livres e a voltarem a ter comunhão, proximidade com aqueles que talvez tenham lhes ofendido. Muda, Senhor, o nosso status. Ajude-nos a sermos mais unidos, mais próximos de Ti e uns dos outros. Queremos viver esta riqueza da unidade, não só aqui no teatro, mas também ao longo da semana, nos cafés, nos GVs que recomeçaram e tantos outros ambientes onde nós podemos criar e aprofundar relacionamentos. Senhor, nós queremos que o Senhor está preparando algo muito especial em nós e através de nós. Então nos ajude, porque nós não queremos ficar de fora do que o Senhor já está fazendo e daquilo que o Senhor há de fazer. Receba a minha oração e a minha gratidão nesta hora, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.